Cultivando o compromisso e o autoconhecimento. Então vamos falar sobre esse assunto, tema importante, importantíssimo, até porque vai nos nortear aí nos nossos estudos, não é isso? Facilitar para que você consiga chegar mais rápido aí ao sucesso, ao seu objetivo, aquilo que você mais almeja, não é isso? Porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente pensa em chegar a um objetivo final, principalmente no aprendizado, né? E quando eu falo em aprender, pessoal, não é aprender decorativo, não. É aprender mesmo, é aprendizado. Aquele que você, sempre que você precisar, em algum momento ali da sua vida, você tem esse conhecimento. Você tem isso, né, na sua mente. Não é aquele momento que você fala assim, moço, eu já ouvi falar sobre isso, eu sei que eu sabia disso, eu já não sei mais, né? Por quê? Porque muitas vezes é decorado. E às vezes esse decorar até ajuda, quando é um curto espaço de tempo. Mas quando você precisa para daqui 6 meses, para daqui 8 meses, né? Às vezes você vai decorando, e isso acaba te fazendo o quê? Desanimar. E é isso que não pode, tá? Nós estaremos aqui trabalhando, falando justamente sobre isso, sobre melhores formas de você se organizar aí para que tudo possa dar certo para você. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante quando a gente fala em cultivar o compromisso e o autoconhecimento, é necessário o que a gente chama de compromisso. Não tem jeito, tá? O compromisso, ele tem que existir. E o compromisso, ele vem associado a duas coisas que são importantíssimas. A primeira é a responsabilidade e a segunda é o quê? Dedicação, ok? Então, responsabilidade e dedicação. É importante que a gente tenha essas duas coisas, até porque quando a gente fala na palavra comprometimento, o comprometimento ele está associado ao quê? Está associado ao compromisso. Ok? Então, quando fala-se comprometimento, comprometimento está associado ao compromisso. É, na verdade, o quê? O nível de compromisso que a pessoa tem. Então, no âmbito profissional, é aquilo que vai te impulsionar a cumprir de forma responsável as tarefas, não é isso? Que dependem de você ou da sua equipe. Ok? Então, nesse caso aí, quando a gente fala em comprometimento, se trata de um nível de compromisso mesmo. Até que nível, até que ponto você está comprometido, tá? Qual o seu compromisso com determinada coisa? Esse compromisso vai gerar, então, um nível, não é isso? Esse nível de compromisso é que vai gerar o seu comprometimento. Agora, é necessário também que ao longo dessa caminhada você tenha foco, tá? Foco naquilo que você vai estar fazendo. O que é o foco? Focos é, na verdade, a disciplina. É a disciplina. É importante que você motive-se, tá? Você não pode esperar que outras pessoas te motivem a chegar no seu objetivo. Tem gente que é assim, não, eu desisti porque a tal pessoa me desmotivou, não deixou, me desmotivou a fazer, me desmotivou a chegar no meu objetivo. Não pode. A gente tem que focar. Por mais que as pessoas não acreditem que você é capaz, você tem que acreditar em você. Né? Você tem que acreditar em você. Você tem que ter concentração naquilo que você está fazendo. E outra coisa, muito cuidado com os chamados problemas, né? Os problemas pessoais e também os problemas emocionais. Porque muitas vezes esses problemas acabam te atrapalhando. Mas se você mantiver o foco, o seu objetivo naquilo que você vai fazer, isso vai te ajudar demais a chegar no objetivo. Então, primordial, essas três coisas. A primeira é você ter o quê? O compromisso. Segundo, comprometimento. É importante, tá? E terceiro, o quê? Foco, ok? Tenha foco para que você, então, possa conseguir estar aí de pé, não é isso? De pé aí, por mais que as dificuldades elas apareçam, elas transpareçam lá, você tem que estar sempre aí motivado. E essa motivação tem que vir de dentro, é de dentro para fora, tá? Não espere as pessoas motivarem você para que você possa chegar ao seu objetivo, não, tá bom? Outra coisa importante, se você tiver essa capacidade aí de manter o foco, de manter o seu objetivo, com certeza você vai chegar lá. Com certeza você vai chegar àquilo que você quer.
tá? Então, cuidado com os elementos que te desafiam a manter esse foco, tá? Então, quais são esses elementos? E aqui eu trouxe para você esses elementos, ó. Esses elementos são justamente... Opa! Quais são esses elementos, professor? Aqui, ó, vou trazer para você aqui. Estaremos enumerando cada um deles, inclusive, ó. Fatores internos como estresse, problemas pessoais, dificuldades de dizer não, preocupação com alguma questão específica, né? Algo pessoal, né? São alguns exemplos. Agora, existem também fatores externos que muitas vezes nos atrapalham, tá? E que fatores externos seriam esses? Um ambiente ruim, né? Um ambiente ruim de estudo, então às vezes é importante que você encontre um local adequado que vai realmente te ajudar a manter o foco, a manter o objetivo. Então você precisa de um lugar específico de estudo. E muito cuidado também, eu acabei de falar com você, com pessoas próximas que criticam e não acreditam no seu sucesso. Então, algo importante que você entenda é, pessoas para te criticar, pessoas que não acreditam em você, pode ser que tenham muitas, pode ser que sejam todas, não tem problema. Mas você tem que ser a pessoa firme, que acredita no seu objetivo. Então isso é o que vai ser importante. Por isso que eu falo, é importante que você preocupe-se bastante em ter uma motivação de dentro para fora. Justamente para isso, para que os fatores externos eles não atrapalhem aí você chegar aonde você quer, tá bom? Agora, eu quero entrar num assunto também que é extremamente importante, tá bom? Extremamente importante. E eu separei para ver com você agora, porque eu acho que é também um dos que são primordiais. Sabe qual que é? É esse aqui, ó. É a questão da comparação. Não se compare com outras pessoas. Não se compare, tá bom? Não acha, não, porque fulano e tal, ele tá mais adiantado que eu. Não, porque fulano tá mais isso. Não, porque ciclano tá mais assim. Não. Você não pode se comparar com as outras pessoas. Até porque muitas vezes, né? A gente, ao começar a comparar, a gente acha que as pessoas elas têm mais possibilidades, mais oportunidades do que a gente. Muitas vezes a outra pessoa que ao você está se comparando, pode ser que ela começou antes de você, ela já está numa caminhada há bem mais tempo, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, não sei. Né? Ou pode ser que ela já tenha começado antes de você, já tenha uma bagagem de conhecimento. E às vezes ao você querer se comparar com essa pessoa, muitas vezes o que vai acontecer? Isso vai te desmotivar, isso vai te desanimar, e você vai acabar parando no meio do caminho. Então não se compare com outras pessoas. As redes sociais do amigo parecem mais bonitas e divertidas, né? Assim, a vida dos outros parece mais agitada e o trabalho do colega parece melhor do que o seu. Não é raro nos compararmos de forma desfavorável com outras pessoas. Não, fulano ele tem condições de passar. Eu não tenho não, né? Fulano tem, mas eu não tenho. Então, essas comparações aí, elas podem te levar a más decisões. Além de elevar o seu nível de estresse e a sua o quê? Ansiedade. É importante que você se cuidado com essas comparações, que você se mantenha, tá? Sóbrio nesse ponto aí. Eu falo para você que certa vez, quando eu estava prestando vestibular, eu fiz isso uma vez. Aqui a gente poderia tentar para você tinha dois cursos que você poderia tentar no mesmo semestre. Então isso foi bom demais na universidade, porque você poderia fazer 2 provas, não é isso? E aí você tinha condições de ser aprovado nos 2 cursos, ou pelo menos um deles, né? Ou ser reprovado nos 2, mas pelo menos aprovado em um já ajudaria demais. E estava eu estudando com outros colegas também, eu tinha um amigo próximo que a gente estudava junto e tal, aquela coisada toda. E aí, certa vez, a gente tinha terminado a prova e ele começou a falar muito bem dele, né? Não que eu fui muito bem, que não sei mais o que e tal, aquela coisada toda. E isso foi me causando um estresse, uma ansiedade tão grande, mas tão grande, que naquela época eu fiquei quase que 3 dias sem comer nada.
só de tão estressado que eu tava, mas estressado a nível máximo, com medo de... Não, ele falando que ele foi bem, com medo de eu ter ido mal. Porque eu comecei a me comparar com ele e achar que ele tinha totais condições e eu não tinha condição nenhuma. Só que ele tinha uma segunda prova para fazer. E quase que nessa ideia de ficar me comparando com os outros, quase que eu, não é isso? Perderia a oportunidade de ter cursado o curso que eu fiz, que hoje, né, eu tenho formação, que foi o primeiro, aliás, foi o primeiro curso que eu me formei, né, que eu tenho outras formações também agora. Então, o primeiro curso que eu me formei foi justamente graças ao quê? A ter, mesmo nesse momento de dificuldade aí, era de uma semana, a prova na outra semana a outra, mesmo até quarta-feira eu consegui voltar a mim, né, a acreditar em mim mesmo, para que assim eu pudesse, então, realizar o quê? Uma boa prova. Porque muitas vezes acontece isso, as comparações aí acabam te levando a más decisões. Eu poderia ter desanimado, né? Falar, não vou fazer nessa segunda prova não, né? Acho que vou largar esse tempo para lá. Já pensou se eu tivesse feito isso? Então, cuidado com essas comparações, tá? É importante você tomar cuidado. E para tal, eu quero trazer a você aqui, ó, algumas situações em que se comparar com outras pessoas pode ser muito perigoso. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses tópicos que eu quero trazer para você. Ó. O primeiro tópico que eu quero trazer para você é que quando você compara com outras pessoas, muitas vezes você esquece o nível de comprometimento também que essa pessoa teve, né? Isso para chegar naquele nível. Às vezes as pessoas só vê o resultado, né? Não só fulano tá bem, né? Ou só, ó, fulano onde é que chegou, fulano já, né, a casa dele já tá toda mobiliada, olha, já tá pintando a casa dele, eu, moço, ainda vou começar a construir ainda, ó. Olha como é que fulano já tá, moço de Deus, fulano é sortudo, né? Muito sortudo. Às vezes as pessoas só vê o quê? O resultado, não vê o quê? Não vê o esforço, não vê o esforço das pessoas, né? Às vezes o esforço que ele fez, às vezes ele tinha lá um tempo a mais, e aí o que ele fez? No tempo a mais ele começou a ajeitar as coisas ali na casa, ou muitas vezes ele teve que, às vezes, tirar um pouquinho ali do conforto familiar, né, dele lá mesmo, teve conforto, às vezes não saiu para viajar para lugar nenhum, às vezes ali comia só um arroz ali, um dia era arroz com batatinha, outro dia era feijão com macarrão, e assim foi levando a vida até chegar no objetivo dele, né? Então, assim, às vezes você olha só o resultado, você não vê o esforço que a pessoa fez. Então, não faça isso, tá? Lembrando, então, segundo ponto, você não é o outro, ok? Você não é a outra pessoa, tá? Saiba disso. Você não é a outra pessoa, tá? Você não é o outro. Então, você tem sua vida, ele tem a dele. Você tem os seus momentos de estudo, ele tem o dele. Você tem o seu nível. O nível que você está, ele tem o nível dele. Então você não é o outro. Então não se compare, tá certo? Outro ponto importante. Você não é a pessoa com quem se compara, tá? Você não é a outra pessoa. E outra coisa, quando você fica comparando demais, o que está acontecendo? Você está perdendo o quê? Tempo, né? Você está perdendo tempo. Você querendo se comparar, você querer chegar no mesmo nível ali, sem, na verdade, respeitar o seu processo. Cada um de nós tem um processo. Então você tem que respeitar o seu processo, não é isso? Você tem que respeitar aquilo que você conseguiu, até onde você conseguiu com o seu grande esforço. Então, ao invés de ficar ali se comparando com o outro, comece a olhar você, comparar consigo mesmo. Você de 5 anos atrás, você de 1 ano atrás, você de 6 meses atrás, você de 3 meses atrás. Vai olhando a evolução que você está tendo, não é isso? Não foque nas outras pessoas. Foque em você, tá? Isso é o mais importante. Foque em você. E outra coisa, se você ficar se comparando demais com as outras pessoas, essa comparação vai fazer com que você deixe de o quê? De ter alegria nas suas próprias conquistas. Às vezes você conseguiu algo ali que, né, poxa, tinha tanto tempo que você queria conseguir, mas você está tão focado no outro que você nem prestou atenção no tanto que você evoluiu, no tanto que você conseguiu, no tanto que você conquistou. E isso é perigoso porque
pode fazer com que a sua caminhada pare ali. E aí não pode. Então, cuidado com essa comparação, tá bom? Então, não se compare com outras pessoas. Faça o que você tem que fazer, ok? Na época que eu comecei as gravações, na época que eu comecei a trabalhar com a parte mais do online, obviamente eu comecei bem pequeno mesmo, né? Comecei com meu celular, fazendo da forma mais simples possível. E às vezes eu via aqui no YouTube, né? Eu via em outros plataformas aí, eu vi o pessoal, ó, muito mais avançado que eu em termos obviamente, de interação com a tela, né? Daquele conhecimento de como se expressar. Muitas vezes um material muito melhor do que o meu para trabalhar, para poder fazer as coisas. E aí, se eu ficasse só pensando e falar, não é para mim não, né? O pessoal tá muito avançado, eu ainda tô começando. Não, o que eu resolvi fazer? Vou focar no meu processo. Vou focar naquilo que eu estou fazendo. E aí, é isso que eu fiz. E isso que fez com que, né, chegasse no nível que nós temos hoje. No nível que nós temos hoje. Surgiu justo ao quê? Graças a minha o quê? Comparação com o início. Com o iniciozinho. Tanto que eu ainda tenho aqui os meus primeiros vídeos, as primeiras gravações, né? E eu vou sempre olhando, vendo vídeos anteriores, para ver o que eu posso melhorar, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, né? E assim a gente vai o quê? A gente vai crescendo, né? E assim a gente vai crescendo. Então, não se compare com outras pessoas, porque essa comparação pode ser que mate a alegria da sua conquista, né? Da sua conquista. Então, quando o meu canal no YouTube aí começou com meus 50 inscritos, né? Tinha gente que tinha 300 inscritos, tinha gente que tinha 1.000, 2.000, 3.000, tinha gente que tinha 300.000 inscritos. Já pensou de falar assim, não, tô começando agora, né? Só tô com 50, né? Talvez não teria chegado aos quase 12.000, né? Pode ser que ao momento em que você esteja me assistindo, pode ser que, né, o meu canal do YouTube tenha muito mais do que essa quantidade, e eu vou batalhar, obviamente, para isso. Mas no momento em que eu estou produzindo esse material para você, ainda não cheguei aos 12.000 ainda, mas eu quero que quando você estiver assistindo, né, que realmente eu tenha conseguido chegar a esses 12.000 inscritos aí pela graça de Deus. Então, é isso aí. A comparação, ela mata a alegria da conquista. Sexto ponto importante também que eu quero que você entenda é que a comparação coloca o foco na pessoa o quê? Errada, não é? O foco não é o outro, o foco é você. É o seu aprendizado, é o seu conhecimento. Não é o que a outra pessoa está fazendo não, tá? Então foque em você, ok? Você é a pessoa que realmente tem que estar olhando sempre. Olhe você há 3 dias atrás, há uma semana atrás, há um mês atrás e vai vendo a sua evolução, a sua caminhada, o tanto que você conseguiu subir aí de nível. Beleza? Então, são esses 6 pontos que eu quero trazer a você, que eu acho que são imprescindíveis, importantes para essa nossa caminhada rumo ao sucesso, tá? E outra coisa importante que eu quero trazer para você, ó, é que você tem que o quê? Reconhecer sua própria jornada e progresso, tá bom? Não, mas eu só consegui resolver uma questão. Tem problema? Você entendeu como resolver? Você entendeu? Você sabe fazer? Se aparecer 50 daquela mesma lá, você sabe resolver? Sei. Então, fique feliz com isso, né? Fique feliz com isso. Você conseguiu compreender como se resolve uma questão. Você tá doido? É aquele momento, né? Você tem que ficar feliz com o seu progresso, com o seu rendimento, com aquilo que você está conseguindo aí se organizar. Quando eu comecei a estudar, que eu saí de uma cidade menor e eu vim para uma cidade maior para tentar o vestibular na época, isso em 2003 que eu cheguei, e eu peguei a primeira apostila, né, de matemática do cursinho. Eu confesso a vocês que eu sentava e eu não conseguia entender nada. E eu não conseguia desenvolver nada. Isso foi no primeiro mês, eu só copiava. No segundo mês, só copiava, mas eu estava estudando, dedicava, estudava. E aí eu resolvi as questões que o professor já resolvia, era o que eu fazia. Cara, no terceiro mês,
eu peguei um outro material dentro da biblioteca e eu resolvi a minha primeira questão. Imagine a minha felicidade quando eu resolvi a primeira questão. Eu queria contar para todo mundo, mas não podia contar para, né? Não podia atrapalhar os estudos dos outros, mas eu estava numa felicidade tão grande. Por quê? Porque eu resolvi a minha primeira questão. E eu lembro até hoje, foi uma questão de geometria, que trabalhava com ângulos. A primeira questão que eu resolvi por mim mesmo, pegando assim uma questão diferente do que as que o professor resolvia, e eu consegui resolver a questão e só olhei ali depois, conferindo e vi que estava certo, que estava correto o meu raciocínio. Então, imagine, eu fiquei numa felicidade, uma felicidade muito grande. Então, a gente tem que reconhecer a nossa própria jornada, reconhecer o nosso progresso, aquilo que a gente está conseguindo, né, desenvolver aí ao longo do nosso tempo. Então, gente, o poder do autoconhecimento, tá? É importante demais a gente falar sobre isso também. O poder do autoconhecimento, você se conhecer, você se programar, tá bom? Você tem que entender que somos e nossos valores fundamentais é importante para a nossa própria, o quê? Organização. Você tem que se conhecer. Em que sentido, professor? Saber as suas deficiências, obviamente, e as suas qualidades também. Você tem que reconhecer e reconhecer isso, ok? Por quê? Porque o autoconhecimento, ele nos ajuda a tomar decisões. Então você sabe até onde você consegue ir. E aí você pode, inclusive, buscar ajuda naquilo que você mais precisa, tá? E aí, se você sabe aonde você tem maior dificuldade, você pode, então, buscar sanar aquelas dificuldades. Sem esquecer, obviamente, dos seus pontos fortes. Por exemplo, às vezes você tem uma facilidade muito grande com matemática, vai tentar um vestibular aí, vai tentar um concurso público, tem uma facilidade muito grande com matemática, mas tem uma certa deficiência com português. Você sabe disso. Então você vai o quê? Buscar o quê? Sanar essa dificuldade, não é isso? Isso é importante. Muito bem. Então, gente, além de você ter o seu autoconhecimento, é necessário também ter autenticidade, tá? Ok? Você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Por que você não fez? Porque eu não sei. Na época eu não aprendi. Não é isso? Você não aprendeu. Não é colocar desculpas, né? Ah, não aprendi porque fulano não me ensinou. Ah, não aprendi porque fulano... Não, você não aprendeu. Pronto, acabou. O que você vai fazer agora? Vou pegar, vou estudar, vou aprender, tá? Isso é importante. Vou pegar, vou estudar e vou aprender. Vou me dedicar e eu sei que vai dar certo. Ok? Então, a autenticidade é importante, tá? E outra coisa, estabeleça também limites, ok? Estabeleça limites. Como assim, professor? Você tem que reconhecer os seus limites. Você vai estudar até quanto tempo? Não é ficar, não, eu tenho que estudar. Não. Se organize, tá? Se organize. E ao você se organizar, você vai respeitar o seu tempo, vai respeitar também a sua energia. Então, quando você chegou naquele momento ali, ó, é o momento de parar, então agora é hora de dizer o quê? Não, chegou. É só até aqui e pronto, acabou. Ok? Para que assim você tenha, então, condições de no outro dia continuar. Beleza? Então, se você estabelece limites, se você se organiza direitinho, fica fácil, porque no próximo dia você continua aí. E detalhe, gente, quando você for estabelecer metas, estabeleça metas realistas, tá bom? Ou seja, são aquelas metas que você consegue realmente alcançar, ok? Metas que você consegue alcançar, tudo bem? E outra coisa, quanto mais você for se dedicando e for aprendendo, celebre as pequenas vitórias, tá bom? Então, ao longo do caminho, você vai aprendendo. Fique feliz pelo seu aprendizado. Fique feliz pelo que você conseguiu alcançar, ok? Isso é importante também. Então, e isso vai te ajudar a ter uma autoestima e também a confiar no seu potencial. Então, quando você vai celebrando as primeiras conquistas, as pequenas conquistas, você vai começar a ter uma imagem positiva de si mesmo. E isso vai te ajudar a ter uma autoestima, vai ter uma confiança maior. E aquilo que você achava que não conseguia, você vai, né, passar a fazer muito mais além disso.
E isso é importante. Por isso que é importante você confiar na sua capacidade, tá? E essa confiança só vai vir se você tiver uma boa autoestima, né? E para que você tenha uma autoestima é necessário o quê? Que você cultive uma imagem positiva. E para você cultivar uma imagem positiva, você tem que fazer o quê? Você tem que celebrar as pequenas vitórias, tá bom? Ao longo aí do tempo, do seu dia a dia, ok? E lembrando que desafios todos nós vamos enfrentar ao longo do caminho. E é importante que você saiba lidar com os obstáculos e fracassos de forma o quê? Construtiva, tá? Resiliência e persistência na busca por seus objetivos. Não deixe que nada te atrapalhe você correr atrás daquilo que você mais quer na sua vida, tá? Então faça sempre isso. E algo importantíssimo que eu quero fechar dizendo para você é que você precisa acreditar em você. Você precisa colocar na sua mente que é o que? Possível. Não importa se outras pessoas estão mais à sua frente, não importa se outras pessoas, se para você outras pessoas têm um conhecimento maior do que o seu. O importante é que você acredite em você, que você coloque na sua mente que é possível e que você então corra atrás dos seus objetivos. Isso é que é o mais importante, tá? O mais importante é que você busque sempre, sempre, sempre acreditar em você mesmo. Lembre-se, tudo é possível àquele que crê, ok? É isso aí.